Dona Michele, que aliás sentiu a cobrança do Alan. Não estava acostumada, nunca tinha sido cobrada. E esse é o problema. Pessoas que não estão dentro da política, quando chegam na política, não aguentam 5 minutos de porrada. Dona Michele, Flávio publicou esse vídeo da União, elogiando a Michele e tal, né? Michele compartilhou o vídeo? Não? Não compartilhou e até agora não disse explicitamente, nem implicitamente, até onde eu sei, que o Flávio é o candidato dela para a presidência da República. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu acho que a maioria de vocês assistiu, e se não fez, assista o vídeo que o Flávio Bolsonaro publicou nas redes, acho que na sexta-feira. E o vídeo é basicamente o Flávio pregando a união entre a direita e os demais brasileiros contra o Partido dos Traficantes. Ele falou que o Tarcísio é um aliado fundamental, que a Michele tem um papel importantíssimo. E as reações ao vídeo foram mistas. As pessoas mais de centro, que não são alinhadas ao Flávio, gostaram, e as pessoas da direita, de um modo geral, não gostaram. Tanto é que algumas disseram se sentir em uma posição de estar defendendo o Flávio e a candidatura do Flávio, e se sentiram na posição de que o Flávio estava pedindo para não defendê-lo. E, obviamente, eu acho que vale comentar esse assunto. Meu comentário é o seguinte: eu sou totalmente favorável ao discurso de união promovido pelo Flávio Bolsonaro. Ele vai inevitavelmente precisar de apoio amplo para se eleger em uma campanha presidencial. Não se elege presidente só com o voto da base da direita. Campanha presidencial é aglutinadora. Tem que ter o voto da direita, mas também os votos do centro. E acredito que todos que devem e que quiserem somar devem ser recebidos de braços abertos. Aliás, essa é uma posição que eu defendo há muito tempo, inclusive em situações que envolvem nomes improváveis, como o próprio Mr. M, que eu encontrei aqui num restaurante outro dia, cumprimentei, ou até o Ciro Nogueira. Se forem se juntar ao Flávio, são todos bem-vindos. Eu diria, inclusive, que a cobrança que eu e muitos outros eleitores e influenciadores temos feito é justamente a pessoas de direita para que elas sigam nessa direção. Os nomes mais relevantes da direita, mais do que quaisquer outros, eles tinham que estar plenamente alinhados desde a primeira hora com o Flávio. Não existe isso de liderança de direita ficar em cima do muro, ser dúbia ou ser hesitante nesse momento. Apoio tem que ser demonstrado de forma clara, de forma pública, de forma entusiasmada, e os projetos pessoais têm que ser colocados em segundo plano. Eu posso não gostar de alguém, mas existe um projeto maior do que o meu, e isso tem que ser colocado em segundo plano. Eu posso gostar de alguém, eu posso ter um interesse, mas isso tem que ser colocado em segundo plano em nome de um projeto maior. E essa cobrança, que é maior às maiores lideranças, vai continuar, queira Flávio Bolsonaro ou não. E deve continuar, porque é assim que funciona. Nós, o eleitorado, cobramos e sinalizamos quais são as nossas expectativas para os políticos. O candidato à presidência, no caso do Flávio, ele vai lá, constrói pontes e recebe os apoios de braços abertos. Flávio cumpre o seu papel, o eleitorado e os influenciadores, como vocês quiserem chamar, cumprem o seu. Porque a cobrança é necessária. Para haver união, é necessário que quem esteja lá queira se unir a nós. Promover essa união é muito fácil, inclusive.
É muito fácil, muito fácil. Eu falei isso, inclusive, para uma das pessoas citadas aqui. É só mostrar de forma inequívoca o seu apoio. Se está havendo essa cobrança é porque o apoio não está acontecendo. Vocês querem ver um exemplo? Dona Michele, que aliás sentiu a cobrança do Alan. Não estava acostumada, nunca tinha sido cobrada. E esse é o problema. Pessoas que não estão dentro da política, quando chegam na política, não aguentam 5 minutos de porrada. Dona Michele, Flávio publicou esse vídeo da União, elogiando a Michele e tal, né? Michele compartilhou o vídeo? Não? Entendi. Não compartilhou e até agora não disse explicitamente, nem implicitamente, até onde eu sei, que o Flávio é o candidato dela para a presidência da República. E isso tem que ser dito. A gente tem que cobrar sim. Se o Flávio foi escolhido como é o candidato, inclusive pelo marido dela, por que a Michele não parece ter abraçado a candidatura? Tem que ser cobrada sim. Quer ser senadora, quer ser candidata a vice-presidente, quer ser sei lá o quê, será cobrada. E quem cobrar não é demônio, não tá falando pelas bocas de não sei quem. Quer calar a boca? É simples. Mostra que as pessoas que estão cobrando estão erradas. Vejam, vejam essas matérias, que interessantes. Eu fico vendo os jornais. A primeira delas é um vídeo da Dani Lima, repassando informações de ministro do STF acerca das impressões deles, os ministros do STF, sobre a Michele. Vejam o que diz Dani Lima. Bota aí pra mim, Bruno. A conversa foi uma conversa muito suave. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, conversando com interlocutores, disse: eu não a conhecia, foi a primeira vez que ele falou com a Michele Bolsonaro na vida. Nem durante o governo Bolsonaro, e Gilmar Mendes era um interlocutor do ex-presidente, ele e a primeira-dama haviam conversado. Ele disse: eu não a conhecia. Segundo falou aos colegas do Supremo, Michele Bolsonaro foi muito respeitosa, mostrou-se muito articulada. Tanto que no final, ao descrever, o ministro falou: fez um papel aqui melhor do que muito advogado. Por quê? Porque Michele chegou, disse: ministro, quero que o senhor entenda quais são as condições de saúde do meu marido, desde antes da prisão até agora, para que o senhor entenda aí as nossas preocupações com relação ao alojamento dele. Então, a ex-primeira-dama fez questão de ser factual. Ela não fez nenhum tipo de discurso melodramático ou sentimental. Ela foi factual. Michele Bolsonaro disse, basicamente, tudo o que o marido toma, como é a rotina dele, que isso já acontecia em casa, mas que em casa ela estava lá, maioria grossa das vezes, né, que se ausentava quando ele pedia para representá-la, para representá-lo em eventos pelo Brasil, mas que por isso era importante, porque em casa ela estava o tempo todo, via quando ele levantava, e aí ajudava a situar: não, estamos em casa, tá tudo bem e tal. Bolsonaro foi para Papudinha, que é esse complexo, apesar dos memes na internet, né, foi muito melhor para o ex-presidente. Foi a decisão que Moraes deu horas depois de ter falado com a Michele Bolsonaro, né? Ele está num espaço lá 5 vezes maior quase do que a cela que ocupava, ou a sala de estado maior que ocupava na Polícia Federal. Tem mais espaço para se locomover, tem uma cozinha própria, um banheiro, já tinha um banheiro próprio, agora mais uma mesa para poder despachar. Está em situação mais confortável, mas a meta continua sendo prisão domiciliar. E me chama a atenção nisso o seguinte: Michele esteve com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E agora, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão elogiando a Michele, e a Dani Lima está elogiando a Michele, enquanto ela está sendo cobrada pelo Alan dos Santos, e aqui no caso por mim. E volto a dizer, não são coisas coordenadas. Eu nem assisto o Alan e não converso com o Alan, apesar de hoje em dia a gente estar inclusive na mesma cidade, vamos chamar assim. Há simplesmente a mesma identificação de um fenômeno que me parece óbvio. É tão óbvio que este sim é factual. E esse sim chama atenção. O que mais foi discutido nesse encontro? O que mais Michele discutiu com Alexandre de Moraes nesse encontro? Ora, vejam, hoje tem uma reportagem, outra reportagem em jornal, em que o Alexandre autoriza que Tarcísio e o irmão da Michele visitassem o Bolsonaro na prisão. O irmão da Michele, por sinal, que era nomeado no início do governo do Tarcísio como assessor especial do governo com um salário de mais de 20 mil reais.
O que será que essas visitas... Como será que foram os bastidores dessas visitas? Eu não vou comentar hoje, não. Eu sei que eu estou escutando da imprensa os bastidores dessa história. Vamos ver o que mais vem por aí. Vejam essa aqui, por exemplo, essa outra reportagem, Folha de São Paulo. Bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio como candidato. Assim como o Tarcísio e o ex-assessor do Tarcísio, irmão da Michelle, e a própria Michelle, que não apoia o Flávio, são autorizados a terem visita livre, acesso livre a Jair Bolsonaro, esse bispo também é autorizado pelo Alexandre de Moraes a dar assistência religiosa ao Jair Bolsonaro. E segundo o próprio, diz a reportagem, é unânime que a liderança evangélica prefere uma chapa com Tarcísio e não com Flávio. Eu acho curioso, porque o Tarcísio é católico e o Flávio é evangélico, mas ele diz, o bispo, que vai inclusive conversar com o Flávio no final do mês sobre a candidatura. Então, assim, o Flávio faz o candidato dele de ser aglutinador. Mas eu caguei. Eu e outros vamos fazer o trabalho de informar ao público o que vem acontecendo nas articulações com o Flávio e cobrar aqueles que não apoiam. E vamos continuar, porque eu vou dizer a vocês, as viúvas ainda não desistiram. Eu acho que elas vão se ferrar, aliás, eu tenho convicção de que elas vão se ferrar. Mas tem muita gente ainda tentando puxar o tapete do Flávio. E eu não vou ficar calado vendo um troço desse. Eu também quero união. Mas união só é possível depois que o apoio dessas pessoas vier de forma inequívoca ao Flávio. Quando as sabotagens cessarem, as tentativas de bastidor pararem, aí a gente vai ter união. Por enquanto, essa história de união só tem servido para que os operadores atuem nas sombras e contra o Flávio. Então, vai ter luz expulsando trevas. Não vão fazer nada da calada da noite, não. Em nome de não melindrar, não sei o quê, etc. E eu disse isso ao próprio Flávio. Tem uma relação boa, de amizade com o Flávio, como vocês testemunharam aqui. E ele respeita a minha independência jornalística, eu não vou acompanhá-lo, porque ele respeita a minha opinião sobre assuntos internacionais, eu vou acompanhá-lo na viagem para o Oriente Médio, para Israel, para o Oriente Médio, para acompanhar do ponto de vista de comunicação e para oferecer a minha opinião, o meu ponto de vista sobre relações internacionais, que é uma área na qual eu tenho formação, quando isso for de interesse dele. E tudo bem, e vida que segue. Continuo pregando união e cobrança. E eu acho que vocês podem fazer um serviço, sim, nas redes sociais, de cobrança. Dona Michelle não está acostumada a ser cobrada. Será cobrada, será muito cobrada. Porque grandes poderes, como dizem Homem-Aranha, como diz o Uncle Ben, o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quer ser a presidente do PL Mulher, quer ser a grande líder da mulher direita, é a esposa do presidente, quer participar da política, será cobrada nas suas posições. Não quer participar da política, não será cobrada nessas duas suas posições. Agora não dá para ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Quem cobra não é demônio, quem cobra não é ventríloco de não sei quem, não é porque a mulher que está imune de ser cobrada será cobrada igualzinho. Eu sou mais feminista do que ela. Eu acredito em direitos iguais de cobrança. Mulheres serão cobradas como homens. Quer participar da política, vai participar em condições de igualdade. Sem apoio de cotas, eu sei que a turma dela gosta desse negócio de cota de mulher. Mas a minha cota de cobrança é idêntica. Eu sou absolutamente equânime e democrático. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer
fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!